A primeira coisa que você vai ter que fazer para começar essa instalação vai ser justamente o download do El Capitan. Para isso você precisa entrar na Mac App Store e procurar na sua lista de comprados para fazer o download novamente do instalador. No meu caso, ele é a terceira opção aqui da minha lista da Mac App Store. Então, seria simplesmente o caso de clicar aqui e ele começaria a baixar. Dependendo do humor dos servidores da Apple, vocês conseguiriam ter isso daí dentro de 1 ou 2 horas. Tá? O mais importante para vocês saberem nesse passo é o seguinte. No momento em que vocês terminarem de fazer o download, vocês vão ver essa tela aqui. Por quê? Porque ele inicia automaticamente o processo de instalação. Como a gente não quer fazer uma instalação na máquina real e a gente quer, na realidade, ir para a máquina virtual, o mais importante agora é vocês cancelarem esse processo. Para isso, basta vocês irem no menu da aplicação e encerrar a instalação do OS X. Isso daqui vai simplesmente manter o instalador lá na parte de aplicações e não vai continuar a instalação. O arquivo que a gente baixou ele é um executável e serve para fazer a instalação automática. Tá? Então ele assume que você já tem o El Capitan instalado ou que você tem, na realidade, a versão anterior do sistema operacional instalado e dali é que você continuaria a instalação. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem que imaginar que a gente vai instalar em uma máquina totalmente diferente. Tá? Para isso, eu não quero usar esse instalador que veio com ele. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar um pendrive, né, um USB, que tenha a instalação ali disponível para que eu possa meio que plugar em outra máquina e fazer aquela instalação local. Tá? Para gerar esse USB de instalação, eu dei uma pesquisada na internet e eu tinha usado alguns tutoriais em inglês há um tempo atrás para fazer a primeira vez, mas eu encontrei um aqui que está bem fácil de vocês seguirem, que ele está em português e é um que foi desenvolvido pelo TechTudo. Na matéria deles, eles ainda usam o El Capitan Golden Candidate, que seria a versão que foi disponibilizada para os usuários de teste, mas o mesmo procedimento acaba funcionando também para a versão GA, então quanto a isso vocês não precisam se preocupar. Vocês vão ter que perder um pouco do medo de usar o terminal, tá? Porque a gente vai usar agora algumas ferramentas em texto, né? Ainda na linha de comando para poder gerar esse USB. O único requisito que vocês vão ter é justamente de disponibilizar um pendrive de 8 GB e, por favor, que não tenha nenhum dado importante para vocês, tá? Porque esse pendrive vai ser totalmente apagado, o conteúdo dele vai ser totalmente apagado antes de preparar a instalação. Bom, antes da gente começar a criação do USB, a gente tem que preparar o disco. Tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no Spotlight, vou abrir o editor de disco, o Disk Utility, e vou apagar, né? Preparar para apagar aqui o drive USB. Mais importante do que apagar o drive USB é justamente deixar ele preparado para o script que o TechTudo está usando. No caso, o script, se eu trouxer aqui para vocês vão ver que a principal opção que ele tem aqui é essa, dizendo volumes OS X, que é basicamente onde a gente vai criar o novo instalador. Tá? Digamos assim, seria a forma de acessar o drive de USB para que eu possa então instalar. Então esse é o nome do nosso drive. Se a gente pegar e der um ls lá no terminal de volumes, vocês vão ver que o nome que eu tenho lá O nome que eu tenho aqui no USB é justamente o que aparece lá. Então hoje o que eu tenho montado? Eu tenho instalador, que está aqui. Eu estou mostrando isso daqui para vocês justamente para que vocês não caiam em nenhum problema. Se vocês rodarem o script aqui do TechTudo sem usar os nomes adequados, ele não vai funcionar. Tá? Então o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que o meu drive aqui não está de acordo com o que ele espera. O TechTudo está esperando o volumes/OS X. O nome do drive de USB que ele está esperando usar é o OS X. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou vir aqui no instalador e vou apagar ele novamente. Vou colocar OS X e apagar. Ok, encerrado o processo, clicar em OK e agora vocês podem ver que eu não tenho mais aqui como instalador. Agora o nome desse disco aqui é OS X. Se eu vier aqui e rodar um ls novamente, vocês vão ver que eu tenho OS X lá também. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso simplesmente para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque eu vou copiar esse script aqui do TechTudo exatamente como ele está. Vou colocar aqui no terminal, Command V.
Vamos dar uma olhadinha no que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, eu vou rodar esse script como sudo, que significa que eu vou rodar como administrador da máquina, para que eu possa daí ter todos os recursos de apagar o USB e tudo mais. Qual é o script que eu vou rodar? Eu vou rodar o script create install media, que se vocês olharem no caminho dele, ele está dentro do instalador que a gente baixou da App Store. Aí eu passo essa diretiva de volume, que ela está fazendo o quê? Ela já está buscando o drive que a gente acabou de criar ali. Então, ele está procurando dentro de volumes o OSX. Então, a gente estava lá dentro de volumes, com o ls eu vi que o OSX está lá dentro. Tá? Então, esse é o passo mais importante se vocês quiserem usar o script como ele está. Se vocês forem usar de forma diferente, vocês podem. Mas apenas certifique-se de que você está colocando aqui o nome correto do seu drive USB. Depois tem dois outros novos parâmetros, que é basicamente dizendo onde está o instalador. Eu estou passando o caminho do arquivo que a gente baixou da App Store e eu estou dizendo para ele que eu quero sem interação. Uma vez que eu aperte o return aqui, ele vai simplesmente começar a criar a instalação do drive. Vamos ver se funciona. Claro, como eu rodei o sudo, né, ou seja, eu estou pedindo acesso de administrador, antes de começar ele sempre me pede a minha senha. Então vamos colocar. Como eu falei para vocês, primeiro ele faz a formatação completa do disco, e em seguida ele começa a fazer a cópia do instalador propriamente dito para o disco. Bom, então não se assustem, porque no meu caso aqui, esse processo de cópia demorou 18 minutos. Tá? Logo em seguida a gente teve então a mensagem de cópia completada, criou um disco para ser bootável e encerrou o processo. Ao final do processo, se vocês derem uma olhada no Finder, vocês vão ver que vocês já têm um instalador de OS X para instalar em qualquer outro Mac que vocês tiverem por aí.